Olá, boa tarde. Hoje nós vamos tentar investigar o pensamento e a filosofia de um das maiores cabeças pensantes de todos os tempos, que é o pensador alemão Immanuel Kant, né? Filósofo da modernidade, que tentou prosseguir aí com o antropocentrismo e tentando elevar o homem como o centro de todas as coisas. Ou seja, em suma, ele vai tentar continuar o movimento que vem desde Descartes, né? Se você analisar de fato o pensamento moderno, você vai perceber que é muito característico dos grandes filósofos, né? Esse antropocentrismo, ou seja, esse movimento de colocar o homem no centro de tudo, né? Se a modernidade olha para o passado, ela sempre vai observar na antiguidade grega a natureza no centro de tudo, o homem, de certa forma, ali representando o microcosmos e a natureza representando o macro, né? E o homem, lá na antiguidade grega, acreditava que o conhecimento se dava quando a inteligência humana, né, se adaptava à estrutura da natureza. Então, de certa forma, os gregos antigos acreditavam que a verdade já estava posta na natureza e que bastava o homem descobri-la, né? Depois veio a Idade Média e houve uma pequena mudança nesse paradigma, no qual, pela cosmovisão dos medievais, né, no lugar da natureza no centro, você tem Deus, né? Então, a grande novidade da Idade Média é que agora a verdade está posicionada no próprio Deus, através da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então a verdade que antes estava na natureza está em Deus, está no próprio Criador da natureza, né? Então Deus, para os medievais, criou a natureza, e a natureza é uma espécie de rascunho de Deus, é uma espécie de conjunto de símbolos criados por Deus. Então, na medida que o homem vai conhecendo a natureza, o homem chega até Deus. Qual é a semelhança entre a antiguidade e a Idade Média? Se a gente observar bem, tanto nos filósofos gregos quanto nos filósofos medievais, a gente percebe um movimento que é sempre o mesmo. É o sujeito, né, ou seja, o homem, usando o seu intelecto para tentar descobrir as verdades que estão por trás das aparências, seja na própria na natureza, como os gregos, seja no próprio Deus, como para os medievais. Então perceba que o conhecimento para os medievais e para os gregos antigos é sempre um conhecimento objetivo. Por que objetivo? Porque o objeto do conhecimento, que é a realidade ao nosso redor, está no centro de tudo. Ora a natureza, ora Deus, né? No entanto, sempre o homem girando em torno desse objeto e tentando descobrir a sua verdade, a verdade que está ali escondida. Então é por isso que nós falamos que o método de conhecimento da antiguidade grega e da idade medieval é um método objetivo, né? O homem circulando em torno do objeto, tentando ali descobrir a sua verdade. A verdade está no objeto, por isso objetivo. Na modernidade, a gente já vê uma diferença nisso, uma diferença radical em relação a esses outros dois períodos. O que vai acontecer na modernidade? A modernidade, ela vai ser o produto final daquele período entre a Idade Média e a própria modernidade, que é o Renascimento, né? Então, o que o homem renascentista faz? O homem renascentista é aquele que olha para a história e imagina um certo movimento que ocorre. O homem nasce com a filosofia na Grécia e logo depois que a filosofia acaba sendo subserviente à igreja, o homem morre. Então o homem renascentista, ele tem um olhar, né, como é que eu vou dizer, mais crítico para a Idade Média. Ele começa a interpretar a Idade Média como uma era das trevas. Interpretação essa que vai perdurar um pouco na modernidade. Então o que vai acontecer? Já no Renascimento, nós vamos ter ali a proposta de um novo nascimento do homem. Um homem que nasceu na Grécia, um homem que morreu na Idade Média, agora renasce ali no Renascimento. Por isso esse nome, né? Por isso esse termo histórico, Renascimento. É óbvio que é uma interpretação equivocada da Idade Média, visto que a Idade Média é um dos períodos históricos dos quais mais se produziu cultura, mais se produziu conhecimento. Aliás, eu me arrisco aqui a dizer,
é uma época dentre todas que se mais produziu conhecimento filosófico, né? Filosófico, teológico, científico e etc. Na Idade Média, por exemplo, tem a criação das universidades, mas quando a gente for tratar esse assunto, a gente pode relatar isso melhor. O que acontece é que quando chega a modernidade, há uma mudança radical de paradigma, tá? Se antes a verdade está no objeto, ou na natureza, ou em Deus, agora, a partir do pensamento principalmente de René Descartes, né, que é o primeiro filósofo ali da modernidade, né, o autor da frase penso, logo existo, René Descartes, ele retira o objeto do centro e coloca o sujeito, coloca o próprio homem, né? A sua própria frase penso, logo existo já denota isso. Descartes está dizendo, olha, eu existo porque eu penso. Eu não existo porque Deus me criou, eu existo porque eu penso. Né? Não que Descartes seja um ateu, não que Descartes diga Deus não existe, não é isso. Mas perceba que no próprio pensamento cartesiano, né, no meu canal aí tem até uma aula sobre Descartes, no próprio pensamento cartesiano a gente já percebe um movimento no qual René Descartes coloca o homem como fonte principal do conhecimento, e não mais Deus, e não mais a natureza. Né? Então, se a fonte do conhecimento está na natureza para os gregos, ou está em Deus para a Idade Média, a partir da modernidade, né, já ali como um produto final do Renascimento, a partir da modernidade, o conhecimento ele passa a ser produzido pelo próprio homem. Né? E aí o que vai acontecer? Dentro da modernidade, por conta dessa influência do antropocentrismo moderno, ou seja, do homem no centro de tudo, dentro da modernidade vão surgir várias correntes filosóficas que vão rivalizar entre si a posição central de produtora do conhecimento. No entanto, uma semelhança entre todas essas correntes é que o homem é o grande centro, é o grande produtor do conhecimento. Mas como é que acontece essa rivalidade? Quando você percebe, por exemplo, o pensamento cartesiano, você percebe ali que René Descartes está praticamente criando uma corrente filosófica, né? Ou uma cosmovisão muito própria e muito particular. O René Descartes ele vai dizer, olha, a fonte do conhecimento é a razão humana, é o raciocínio lógico do ser humano. Né? Então, segundo René Descartes, nós olhamos para a realidade, nós olhamos para a natureza, nós olhamos para Deus, né? E nós só deixamos transformar em conhecimento aquilo que nós percebemos e que da razão, que passa pela peneira do raciocínio lógico. Então aquilo que passa pela peneira, aquilo sim é um conhecimento verdadeiro para René Descartes. Então para René Descartes, a produção do conhecimento se dá na razão. Então perceba que ele está posicionando o raciocínio lógico do ser humano no centro de tudo, porque é ele que produz o conhecimento. Percebem? Se lá na Grécia Antiga e na Idade Média o objeto estava colocado, estava posto, né? E era o homem que deveria se adaptar ao objeto, agora a coisa já fica invertida. Né? René Descartes não é isso que acontece. René Descartes você tem a realidade e a realidade vai meio que se adaptando ao raciocínio humano. E somente aquilo que passar vai ser considerado conhecimento verdadeiro por René Descartes. Né? Logo depois do racionalismo cartesiano, você tem o empirismo, né? Corrente essa que teve teve vários expoentes, e dos principais nós destacamos aqui três, né? O Francis Bacon, John Locke e o David Hume. E todos os três vão dizer, olha, a peneira que produz o conhecimento verdadeiro não é o raciocínio lógico, a peneira seriam as experiências humanas. Então eles vão dizer que os 5 sentidos humanos realizam experiências com o mundo ao nosso redor, e esses 5 sentidos funcionam como uma peneira, e tudo aquilo que passa é considerado conhecimento verdadeiro para os empiristas. Perceba que há uma diferença com o racionalismo cartesiano. O racionalismo cartesiano diz, é a razão, o raciocínio lógico, o produtor do conhecimento. Né? E depois vieram os empiristas e disseram, não. São os sentidos humanos, são as experiências empíricas do ser humano que produzem o conhecimento. A semelhança entre os dois, essa é a diferença, razão e sentidos. A semelhança entre os dois é que os dois estão dizendo que o homem está no centro de tudo produzindo conhecimento. Né? Ou seja, essas duas correntes, racionalismo e empirismo, são realmente correntes modernas. Né? Depois disso vem o iluminismo,
que vai dizer que o ser humano é uma espécie de luz na realidade. Então, para onde o ser humano aponta, ele traz uma certa claridade. Então, se para os medievais é Deus que traz a luz para o mundo, para os modernos iluministas é o homem que ilumina o mundo, né? Então, o homem ilumina o mundo e o ponto que ele ilumina, ele consegue transformar em conhecimento, né? Então, o iluminismo ele ajudou a fazer o quê? Ele ajudou a proliferar, popularizar esse conhecimento antropocêntrico. E é justamente nesse contexto que vai surgir o filósofo que ilustra o tema da aula de hoje, que é o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Então já percebam de cara o seguinte, olha, o Kant ele já tem o privilégio de vir depois das primeiras correntes modernas, né? Só que como Kant é um filósofo moderno, Kant vai prosseguir com esse projeto do antropocentrismo moderno. Só que é óbvio que cada filósofo moderno, até Kant, criou a sua própria maneira, né, de fomentar o antropocentrismo, de recolocar sempre o homem no centro de tudo, né? Então a elevação do homem no centro de tudo e o detrimento de Deus e da própria natureza é uma característica da modernidade, que vai ganhar o seu apogeu, né? Que vai entrar em outro patamar com a filosofia kantiana. Então o Kant, por ter vindo depois desses primeiros filósofos, o Kant vai poder sintetizar o pensamento de todo mundo, criando uma filosofia ainda assim mais complexa, mais completa também, né? Ou seja, o Kant ele vai tentar, e de certa maneira até consegue, resolver certos problemas que nós tínhamos e encontrávamos no pensamento desses outros filósofos, né? Então o Kant ele é considerado por muitos o maior filósofo da modernidade por isso, porque ele vai ter uma filosofia muito mais vasta, muito mais completa e de alguma forma ele também vai tentar corrigir problemas de correntes anteriores, tá joia? Então, não é fácil classificar Kant. Então Kant não é nem um racionalista, nem um empirista e nem um iluminista. Ele é, na verdade, junção disso tudo. Ele é uma síntese dessas três correntes, né? Alguns historiadores vão chamar Kant de construtivista, porque ele vai propor uma nova construção do conhecimento, né? Esse termo vocês podem usar também, é aceito aí pelos grandes historiadores da filosofia, né? Mas é digno de nota aqui dizer sempre que Kant, por ter vindo depois dessas correntes, obviamente ele vai ter uma filosofia muito mais completa, né? Antes da gente entrar em sua filosofia, que é vasta, a gente vai precisar aqui de algumas aulas para poder trabalhar Kant, né? Não é fácil estudar Kant, é necessário aqui dar alguns avisos. O primeiro aviso é o seguinte: a filosofia de Kant é bem difícil, né? Nós vamos utilizar aqui alguns termos técnicos que não tem como escapar deles. A gente vai ter que trabalhar esses termos técnicos, né? Então trabalhar a filosofia do Kant é muito difícil, né? É difícil não só pela exaustão de termos técnicos que ele insere dentro da filosofia, né? Não é só por isso, mas também por conta do seu método de filosofar e também da sua escrita. Ler um livro de Kant é muito difícil, né? São parágrafos intermináveis que você tem que ter atenção redobrada para tentar, né, absorver do parágrafo a sua ideia principal. Então é difícil ler Kant, é difícil demais ler Kant, né? A única vantagem de ler Kant é que o pensamento dele é muito bem estruturado, é um grande sistema filosófico que nos ajuda pelo menos a organizar o nosso entendimento. Mas a dificuldade de Kant é tremenda. Vou tentar passar aqui da melhor forma possível. É óbvio que se pintar dúvida depois vocês entram em contato comigo, né? Outro detalhe é a vida de Kant, né? O Kant ele foi educado numa família protestante bem rígida mesmo, e ele viveu toda a sua maturidade filosófica numa mesma cidadezinha, uma cidadezinha pequena da Alemanha. Eu não sei se eu tenho o nome aqui da cidadezinha, né? O Kant, tenho sim. O Kant, ele viveu em Königsberg, né? Cidade da Prússia Oriental, né? Daquilo que hoje nós chamamos de Alemanha. E o mais interessante é que ele pouco viajou e pouco saiu dessa cidadezinha, vivendo toda a sua vida, né? Desde o nascimento até a morte dentro dessa cidadezinha, né?
Então o Kant ele tinha costumes de cidade pequena, né? E o Kant também ele era extremamente rígido na sua maturidade filosófica. Ele era um pensador reconhecido por sua disciplina, não só na sua vida, mas também nos seus escritos, né? Ele era tão disciplinado que reza a lenda que quando ele fosse fazer alguma coisa e passava pela praça principal de Königsberg, as pessoas acertavam o relógio por conta da sua passada. Dizem as pessoas da época que Kant andava sempre pelo mesmo lugar, na mesma hora e no mesmo minuto. Então o cara era extremamente rígido, tinha uma vida extremamente pontual, né? Ele teve poucas relações pessoais com outros seres humanos, né? Reza a lenda também que ele nunca teve um caso amoroso assim fixo que tenha durado muito tempo, né? E por conta disso eu creio deu muito tempo na vida dele para ele escrever a sua filosofia. Não é à toa que ele escreveu de muitos livros, né? Outra curiosidade de Kant é o criador do suspensório de meia, né? Aqui é um pedaço de cultura inútil da nossa aula. Ele criou o suspensório de meia. Naquela época os homens usavam calçolas, né, de seda, a meia esticada, e o que segurava a meia por baixo daquilo era o suspensório de meia, né? É engraçado falar isso para mostrar que é um filósofo com as suas particularidades, podemos dizer assim, né? Dadas essas curiosidades, a gente pode partir para a sua filosofia. Só que hoje, nessa aula, nós vamos apenas fazer uma introdução para vocês com o jeito ou com o modo de pensar de Kant, que é um modo muito particular e muito original para ela, né? O que acontece? Para a gente entender a filosofia de Kant, a gente tem que primeiro entender aquilo que Kant fala da sua própria filosofia. Ou seja, Kant interpreta a sua filosofia como uma nova possibilidade de revolução, né? O que isso significa? Kant está querendo construir uma filosofia que seja revolucionária. Em que sentido? Que seja uma filosofia inovadora e que altere a cosmovisão de todos os modernos. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é uma visão que nós temos do mundo, é uma visão que nós temos da natureza, né? Então Kant ele quer criar uma nova cosmovisão, uma cosmovisão completamente original e que provoque uma ruptura nos paradigmas, que provoque uma espécie de revolução nos paradigmas. Ou seja, se as pessoas estão acostumadas a olhar a natureza de um modo, o mundo de um modo, agora elas vão olhar de outro modo completamente diferente. Então Kant ele é pretensioso, olha. Ele pretende construir uma nova cosmovisão, uma nova maneira de olhar para o mundo, né? Então, a gente tem que ter ciente. Kant ele é tão pretensioso com esse plano que ele vai usar para sua filosofia o mesmo nome dado a uma revolução que ocorreu na ciência, né? A ciência tinha acabado de passar também por uma alteração na sua cosmovisão. Essa alteração foi provocada por alguns cientistas que tentaram enxergar o conjunto dos planetas, ou seja, o universo, de uma outra maneira. E dentre esses grandes cientistas, segundo Kant, foi o primordial para essa mudança de cosmovisão na ciência. O nome dele é Nicolau Copérnico. Ou seja, podemos dizer sem medo de errar que houve uma revolução na ciência provocada por Nicolau Copérnico, né? Então, o que o Kant vai fazer? Ele vai tentar fazer da sua filosofia uma revolução nos mesmos moldes da revolução científica. A tal ponto dele dizer, olha, a minha filosofia pretende promover uma revolução copernicana, né? Então é muito importante vocês alinharem essas duas coisas, ó. Kant quer promover uma revolução na sua filosofia, né? E essa revolução na sua filosofia vai seguir os moldes da revolução que ocorreu na ciência, que ocorreu através da teoria de Nicolau Copérnico. Então, é muito comum os historiadores da filosofia, e até o próprio Kant disse isso nos seus livros, é muito comum os historiadores da filosofia interpretarem a revolução proposta por Kant como revolução copernicana. Então, Kant quer trazer a revolução de Nicolau Copérnico da ciência para dentro da filosofia. Percebem? Então a Revolução Copernicana é o nome dessa mudança de paradigma.
É o nome que Kant deu para nós olharmos o mundo de uma outra forma, né? Mas o que diz a Revolução Copernicana? A Revolução Copernicana na ciência, ela provocou uma mudança no modo de olhar para o universo, né? Até Nicolau Copérnico, ou seja, até a modernidade, o universo ele era caracterizado por aquilo que nós chamamos de geocentrismo. Geocentrismo, né? Geo aí de geografia, de espaço geográfico, ou seja, de planeta Terra, né? Isso significa dizer o seguinte, que no sistema geocêntrico, ou o sistema que perdurou até o final da Idade Média, nós tínhamos a Terra, o planeta Terra, fixo no centro do universo, e os outros planetas, inclusive o Sol, orbitando ao redor da Terra. Esse era o sistema geocêntrico, né? A partir de outros cientistas, e principalmente Nicolau Copérnico, essa visão foi alterada. Nós saímos do geocentrismo e chegamos ao heliocentrismo. O que vai dizer o heliocentrismo? Vai dizer que o universo não é mapeado com a Terra no centro. Vai dizer que o universo ele é mapeado com o Sol no centro, e o planeta Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Essa revolução de saída da Terra do centro e entrando no seu lugar o Sol é a tal da Revolução Copernicana, que o Kant quer trazer para dentro da filosofia. Percebe a questão? Porque o Kant vai dizer o seguinte, caramba, olha como a ciência progrediu depois dessa mudança de visão. Olha só como a ciência pôde dar passos maiores na medida que ela foi tendo uma compreensão nova sobre o universo. Então Kant vai dizer, caramba, instalei agora aqui uma ideia. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou promover a mesma revolução na filosofia para que a filosofia possa progredir com mais eficácia, para que a filosofia possa progredir com mais eficiência. Então Kant ele vai tentar trazer a revolução copérnica para dentro da filosofia. Só que tem um detalhe. A revolução copernicana trata de planetas e astros. Uma revolução filosófica não trata de planetas e astros. Uma revolução filosófica tem que tratar de sujeitos e objetos. Percebe? Por quê? Porque para a filosofia é o conhecimento importante. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. E todo filósofo, independente da época, sabe muito bem que para que um conhecimento verdadeiro ocorra e seja produzido, é necessário pelo menos dois elementos. São necessários pelo menos dois elementos. Um sujeito do conhecimento, que é o próprio ser humano, e um objeto do conhecimento, que é um objeto que está instalado na realidade que eu quero conhecer, caramba. Né? Então percebam isso. Para a gente entender a revolução copernicana que Kant quer colocar na sua própria filosofia, é necessário entender que a revolução não vai se dar nos termos de planeta, como se deu na ciência, mas vai se dar nos termos de sujeito e objeto. Então nós vamos ter de olhar para os planetas e para os astros e achar a simbologia adequada ao que é sujeito e ao que é objeto. Percebem a questão? Então como é que nós interpretamos a revolução copernicana que fala de astros e planetas dentro da filosofia, para podermos aí sim falarmos de sujeito e objetos, né? Para a gente entender isso, a gente tem que achar aqui uma chave explicativa, uma chave que consiga desvendar esses símbolos para nós. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que funciona essa chave? Prestem atenção. Para entendermos o que o Kant pretende, é necessário relacionar planetas e astros com sujeito e objeto. Né? Então, por exemplo, olha só, dois elementos são muito destacados na Revolução Copernicana produzida na ciência, que são o planeta Terra e o Sol. O planeta Terra e o Sol. O que é o planeta Terra? Já tentando trazer para a filosofia. Ó. O planeta Terra é o mundo no qual nós vivemos. É a realidade que nos cerca. Isso é o planeta Terra. Né? Ou seja, um filósofo quando diz, olha, eu quero conhecer a realidade que me cerca, ele está querendo dizer o seguinte, ó, eu quero conhecer o que está por trás do planeta Terra. Em outras palavras, eu quero conhecer a estrutura permanente que está por trás das coisas que estão dentro do planeta Terra.
Então o planeta Terra, nesse caso, ele é o objeto do nosso conhecimento. O planeta Terra é aquilo que eu quero conhecer. Percebe? Então, numa relação entre a ciência e a filosofia, o planeta Terra, ou seja, o mundo, né, está com seu símbolo decifrado na filosofia como sendo o objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento. Percebe a questão? Né? Quando os gregos falam, olha, o homem tem que usar o intelecto para conhecer a natureza. A natureza está onde? Está no planeta Terra. Então, o planeta Terra é o objeto do nosso conhecimento. Né? E o Sol? O Sol é o astro que ilumina. E, obviamente, por influência do iluminismo, Kant vai interpretar o Sol como sendo o sujeito do conhecimento. O homem que está no centro de tudo. Que é uma característica primordial do antropocentrismo moderno. Então o Sol vai ser o sujeito. O Sol vai ser o homem. Percebem? Então vamos trazer isso tudo para a filosofia. Ó, lá na ciência funciona assim. Antes, geocentrismo. O planeta Terra no centro e o Sol girando em torno do planeta Terra. Vamos pegar o geocentrismo e trazer para a filosofia. O planeta Terra é o objeto e o Sol é o sujeito. Então olha só que interessante. O objeto está fixo no meio e o sujeito está girando em torno do objeto tentando descobrir a sua verdade. E é assim, esse esquema geocêntrico na filosofia, funciona assim na Antiguidade e na Idade Média. Ó. Você tem o sujeito fixo no centro, no caso dos gregos, a natureza, e no caso dos medievais, Deus, e o homem girando em torno desse objeto, ó, tentando descobrir a sua verdade. Percebem? É assim que funciona o conhecimento para o antigo e para o medieval, o tal do conhecimento objetivo. Por que objetivo? Ó, porque o objeto está no centro de tudo e o homem gira em torno do objeto tentando descobrir a verdade. Então o homem, ó, ele é regulado pelo objeto. É o objeto que se revela para o homem. Percebe a questão? É assim que funciona o conhecimento tradicional. É assim que funciona o conhecimento para a Antiguidade e para a Idade Média. Que é o tal do conhecimento objetivo. Que seria análogo ao geocentrismo da ciência. Percebe? Que é a Terra no centro de tudo e o Sol girando em torno. Agora não. Com a Revolução Copernicana, a coisa mudou. Não é mais o geocentrismo, como diz a ciência. É o heliocentrismo. O Sol fixo no centro e o planeta Terra girando em torno do Sol. Em outras palavras, o movimento da Terra é determinado pelo Sol. É o Sol que ordena o movimento da Terra. A coisa mudou de figura. O Sol passou a ser o ator principal, né, do universo, não mais o planeta Terra. Agora vamos tentar transfigurar isso para a filosofia. Sol sujeito, Terra objeto. Olha como é que a coisa mudou, olha que interessante. Agora, o Sol, que é o sujeito, está fixo no centro, está no centro de tudo, né? E a Terra está girando em torno. O objeto é que está girando em torno do Sol. O que isso quer dizer? Cara, isso daqui é muito importante para entender as próximas aulas. O que vai acontecer é o seguinte. O Kant, ele está dizendo que o sujeito não deve ser regulado pelo objeto. O sujeito não deve ser regulado por aquilo que o objeto revela. Muito pelo contrário. O sujeito vai usar a sua inteligência, a sua força para interpretar o objeto à sua maneira. Percebe a questão? É o objeto que se regula em função do sujeito. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. É o sujeito que vai passar a peneira no objeto e vai deixar passar apenas aquilo que é conhecimento. Em outras palavras, apenas aquilo que a sua razão, a sua inteligência consegue captar. Percebe? Então não é o objeto que está se revelando. É o sujeito em uma ação bastante destacada. É o sujeito numa ação bastante destacada que quer espremer o objeto para interpretar dali alguma coisa.
Percebe a questão? Perceba que agora o conhecimento já não é mais objetivo. É um conhecimento mais subjetivo, porque é o sujeito que determina o que é verdadeiro e o que não é. Antes não. Antes quem determinava a verdade era o próprio objeto, que revelava a verdade. Agora não. É o sujeito que constrói a sua verdade sobre o objeto. Percebe a questão? É essa revolução copernicana que Kant está querendo trazer para a filosofia. Dar o maior destaque para o sujeito. E sendo o sujeito o homem está no centro. Ó. Agora, de fato. Os objetos existem em função do sujeito, não o contrário. Não o contrário. Então, segundo Kant, de alguma forma, os gregos e os medievais estavam errados. Estavam vivendo uma ilusão. O sujeito não consegue captar a verdade dos objetos em si mesmos. A única coisa que o sujeito pode fazer, segundo Kant, é interpretar os objetos à sua maneira. A maneira do próprio sujeito, a maneira do próprio homem. Percebe a questão? É aqui que está a grande jogada do Kant. O Kant está revolucionando o conhecimento nesse sentido. É essa a revolução copernicana. Isso de maneira clara, né? Olha que interessante. O Kant diz sobre a revolução copernicana, só para ficar bastante claro. Olha só o que Kant diz, tá? Até agora, admitia-se que todo o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Mas todas as tentativas, alguma coisa, por meio de conceitos, com os quais se teria podido ampliar nosso conhecimento, assumindo tal pressuposto, não conseguiram nada. Então, olha o que Kant está dizendo. Na maneira de buscar o conhecimento dos antigos e dos medievais, nós não tivemos muitos avanços. Né? Nós não conseguimos muita coisa. Né? Nós apenas entramos numa ilusão de pensarmos que estamos conhecendo a realidade como ela é em si mesma. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Né? Continua Kant, olha. Portanto, finalmente faça-se a prova de ver se não seríamos mais afortunados, metafísica, formulando a hipótese de que os objetos devem se regular pelo nosso conhecimento, o que se coaduna melhor com a desejada possibilidade de conhecimento, que estabeleça alguma coisa em relação aos objetos antes que eles nos sejam dados. Percebem? Então o que Kant está dizendo aqui? Ó? De repente nós conseguiremos melhores resultados se nós invertermos a coisa. Não temos que esperar, ficar rodeando o objeto e esperar que ele nos revele alguma coisa. Não, não. Nós temos que espremer o objeto com aquilo que nós sabemos fazer e aceitar do objeto somente aquilo que conseguimos perceber. Então é a nossa inteligência que deve regular o objeto e não o contrário. E não o contrário. Eu não devo esperar o objeto se interpretar aquilo do objeto que está de acordo com a minha natureza inteligente. Percebe a questão? Né? E continua Kant. Ó. Aqui é exatamente como na primeira ideia de Copérnico, que vendo que não podia explicar os movimentos celestes, admitindo que todo o exército dos astros girasse em torno do espectador, tentou ver se não teria melhor êxito fazendo girar o observador e deixando ao invés os astros em repousos. Ora, na metafísica pode-se pensar em fazer uma tentativa semelhante. Né? E aí conclui o comentário do livro. Ó. Com sua revolução, portanto, Kant supôs que não é a nossa intuição sensível que se regula pela natureza dos objetos, mas que são os objetos que se regulam pela natureza da nossa faculdade intuitiva. De maneira análoga, ele supõe que não é o intelecto que deve se regular pelos objetos para extrair os conceitos, mas ao contrário, que são os objetos, enquanto são pensados, que se regulam pelos conceitos do intelecto e se juntam com eles. Em suma, para concluir, das coisas nós só conhecemos aquilo que nós mesmos nela colocamos. Então isso aqui é muito importante. O trecho, tá vendo como a escrita do Kant é um pouco difícil de interpretar, mas eu vou tentar facilitar para vocês. O que o Kant está dizendo é o seguinte, olha que interessante. Tudo aquilo que nós conhecemos do objeto não são coisas reveladas do objeto, mas são artimanhas que nós, homens, jogamos para o objeto para interpretar deles alguma coisa. Então todo conhecimento, no fundo,
é apenas uma interpretação que o homem faz do objeto. Que o homem faz de que forma? Usando as suas características naturais do intelecto. Percebe a questão? Então o homem possui uma estrutura e é essa estrutura que capta alguma coisa dos... Aquilo que existe nos objetos que não podem ser captados por a minha estrutura natural do ser humano, eu nunca vou conhecer. Então os gregos os medievais estavam mentindo, segundo Kant. Porque eles diziam, olha, estamos aqui compreendendo a natureza das coisas. Kant vai dizer, não, você não está compreendendo a natureza das coisas não, meu filho. Você só está compreendendo aquilo que o seu aparato intelectual permite contemplar. Percebam a questão? Isso é muito importante. Então o que você tem que já memorizar de cara sobre Kant? Isso aqui é muito importante. Para Kant, é impossível conhecer as coisas, os objetos, como eles são em si mesmos. Os objetos existem em si mesmos, mas eu não posso conhecer como eles são em si mesmos. Por dois motivos. Primeiro motivo, a minha natureza de sujeito, a minha natureza humana é limitada. Ela não consegue captar tudo do objeto. Então nunca vou captar o que é o objeto em si mesmo. Eu só vou conseguir captar aquela aparência do objeto que pode ser entendida pela minha natureza de sujeito. Percebe? Em suma, eu só posso interpretar o objeto à minha maneira. Percebe a questão? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu também não posso conhecer as coisas como são em si mesmo por um motivo muito simples. Coisas, caramba. Eu não sou a outra coisa. Eu não sou a coisa em si mesma. Eu sou eu em mim mesmo. Me conhecer eu posso. Agora, conhecer o objeto em si mesmo eu já não posso. Todo conhecimento que eu tenho do objeto é uma mera interpretação que eu faço pelas minhas características naturais do objeto, da aparência do objeto. Então, por exemplo, isso aqui me parece uma caneta. Quando eu tento explicar o que é uma caneta, eu estou explicando pontos da aparência da caneta nos quais a minha inteligência consegue captar. Agora, a caneta em si mesma, eu nunca vou saber o que é. Porque a minha razão é limitada para isso e também porque eu não sou a caneta. Percebe? Parece papo de maluco, mas isso aqui é a base do pensamento kantiano. É a base do pensamento kantiano. Então, essa regra, esse princípio, melhor dizendo, é o princípio da filosofia kantiana. O sujeito não pode conhecer os objetos como são em si mesmos. Percebem a questão? Ele só pode interpretar os objetos de acordo com a característica da sua própria natureza, da própria natureza do sujeito. Tá claro isso aí? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso aqui é a base do pensamento kantiano. Tá claro? Agora vejam vocês. O objeto, então, ou seja, os objetos que nos cercam, eles devem ter dois níveis de existência, então. Existência que pode ser captado pelo sujeito, nível de existência que passa pela peneira do intelecto do sujeito, da natureza do sujeito, mas ele também tem um outro nível de existência que nós, seres humanos, não conseguimos captar, que é o nível de existência em si mesma, que é o nível de existência do objeto em si mesmo. Esse eu não posso captar. Então, em todos os objetos, há uma essência que eu não posso captar, que é o objeto em si mesmo. Eu só posso captar algumas características da aparência e posso interpretar, julgar, definir, conceituar esses objetos de acordo com essas aparências que eu pesquei, que eu consegui captar. Então, os objetos têm dois níveis de existência. Aquilo que eu posso captar, que é muito pouco, e aquilo que eu nunca vou captar, que é o objeto em si mesmo. Esses dois níveis de existência têm nomes técnicos para a filosofia. O objeto em si mesmo é chamado pela filosofia kantiana de númeno. Númeno. Númeno é o objeto em si mesmo. Númeno. Um segundo. Númeno é o objeto em si mesmo.
O número, que é o objeto em si mesmo, o sujeito não consegue captar. O que o sujeito consegue captar é o fenômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno é uma espécie de aparência captável pelo sujeito. Então os objetos que nos cercam, eles existem em dois níveis. No nível do número, que é o objeto em si mesmo, que o sujeito homem não pode captar, e o fenômeno, né, que seria uma espécie de aparência captável pelo sujeito. Então o fenômeno seria aquela parte do objeto que nós, sujeitos homens, conseguimos captar. Por quê? Porque a nossa natureza permite captar apenas o fenômeno. Então Kant está deixando muito claro o seguinte: olha, as coisas em si mesmas a gente não consegue entender. Os gregos achavam que estavam entendendo, mas não estavam entendendo. Né? Então quando a gente, por exemplo, capta um fenômeno, a gente cria um conceito sobre aquele objeto em cima do fenômeno, não em cima do número. Porque o número mesmo, a coisa em si mesma, a gente não consegue captar. Percebe a questão? Então a base do pensamento kantiano é essa. E Kant é muito vasto, nós vamos ver nas próximas aulas. Mas o objetivo desse primeiro passo da nossa aula é esse: entender a base do pensamento kantiano. Entender qual a maneira do Kant raciocinar sobre a realidade dentro da sua filosofia. Percebe? Agora, há uma pergunta para nós meditarmos sobre a filosofia de Kant. Né? A pergunta é a seguinte, olha que coisa impressionante. A pergunta é a seguinte: se nós só podemos captar os fenômenos, ou seja, a aparência do objeto decifrado pela nossa natureza de ser humano, e se para Kant nós não podemos captar os objetos em si mesmos, porque a nossa razão é limitada para isso, e também nós não somos os objetos, nós não podemos captar os objetos como são em si mesmos, se Kant está dizendo isso, o Kant tem que nos responder uma pergunta, que é a seguinte: se o ser humano não pode captar o número, né, o objeto em si mesmo, a coisa em si mesmo, como é que ele sabe que o objeto em si mesmo, a coisa em si mesmo existe? Porque se o homem não pode captar, como é que o homem sabe que essa coisa em si mesma existe e ele não pode captar? Porque se ele não pode captar, ele nem saberia que existe. Percebe a questão? Raciocinem e meditem sobre essa questão. Essa questão é muito importante também. E a gente vai tentar responder elas. Eu não sei se Kant consegue responder. A gente vai tentar responder essa questão durante nas próximas aulas. Ok? Então, para a aula de hoje, o necessário é entender primeiro o que é a Revolução Copernicana que Kant quis produzir em sua filosofia. E segundo, tentar entender o porquê que o homem, o sujeito homem, não consegue conhecer o objeto em si mesmo. E aí, tentando entender os dois conceitos de número, objeto em si mesmo, que é aquilo que o homem não consegue compreender, e fenômeno, que seria a aparência do objeto que o homem consegue compreender com seu aparato natural. Entendido isso da aula de hoje, nós conseguimos aí sim, né, montar a base do pensamento kantiano. Para encerrar de fato a nossa aula, vamos ver aqui uma descrição e um resumo, né, que o próprio Kant escreveu no seu livro sobre tudo isso que nós acabamos de ver. Olha que interessante, né? Kant diz assim, se eu só achar aqui, achei. Kant diz assim, ó: o conhecimento do sujeito era uma afecção que o sujeito sofreu pela presença do objeto. Como tal, o conhecimento me representa as coisas, ou seja, as coisas como aparecem ao sujeito e não como são em si. E por isso me apresenta fenômenos, que quer dizer justamente do grego phaimenostai, as coisas como se manifestam ou aparecem. Percebem? Então, fenômeno são, na verdade, as coisas como se manifestam ou aparecem para o sujeito. Tá claro? Então, continua Kant. O conhecimento é também a faculdade de representar os aspectos das coisas
que por sua própria natureza não são captadas por nós, homens, através dos sentidos. As coisas que não são captadas pelos nossos sentidos são chamadas de noumenen, né? Ou seja, númeno, né? Que quer dizer pensar. Elas me representam as coisas como são. Coisas desse tipo, né, são, na verdade, nunca percebidas pelos, pois se representam as coisas em si que nós não podemos conhecer. Tá claro? Eu sei que é um pouco confuso o próprio texto do Kant, mas a gente vai tentar explicar isso melhor nas próximas aulas. Eu sei que essa aula vai gerar muita dúvida, Kant é realmente um pensador difícil, e na medida que as dúvidas forem aparecendo, vocês podem me perguntar, joia? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.